Levou muito tempo para que a humanidade desenvolvesse a ideia de número natural, essa sequência 1, 2, 3, 4. Eu não começo com zero. Essa questão, zero é um número natural? Não, isso é uma pergunta idiota, não tem significado. Se a pessoa quiser começar com zero, começa. 0, 1, 2, mas acontece o seguinte, os números naturais foram inventados como sendo uma espécie de unidade de medida para a contagem. E ninguém começa contando 0, 1, 2, 3. Eu não conheço ninguém que comece contando 0, 1, 2, não. Só se você quiser enganar um menino, dizer, eu vou te dar 3, você me dá 5 coisas, aí começa 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu tenho com 6, né? Mas o problema não é se começa com 0 ou não começa com 0. Eu começo com 1. Mas ok, então levou um certo tempo, levou milênios, né, para que a humanidade tivesse uma ideia muito clara do que é que significam esses símbolos, 1, 2, 3, ou essa ideia. Eu não concordo com o processo de começar a estudar números naturais mediante a comparação de dois conjuntos, saber dois conjuntos têm o mesmo número de elementos, se existe uma objeção entre eles. Não é assim, não. Isso vem depois. Primeiro vem o número substantivo, depois o número adjetivo. O número natural substantivo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, são substantivos. Agora, o número adjetivo, hoje em dia, não tem nenhum professor de português aqui, não. Se tiver, não fala isso, porque antigamente, e em todas as outras línguas, menos o português, duas pessoas, em português, dois tem dois gêneros, né? É a única língua que eu conheço que é assim. 2 masculinos e 2 femininos. Em nenhuma outra língua tem isso. Até espanhol, que é uma língua parecida com a nossa, é dos mesmo. 2 ninhas, 2 ninhos, né? Igual. Mas, o que eu estava dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte, 3 pessoas, o 3 aí é um adjetivo. Hoje em dia, os gramáticos inventaram na língua portuguesa que existe um negócio chamado numeral. Quando eu estudei na escola, 2 meninos, 3 pessoas, 5 casas, eram adjetivos, chamavam adjetivos numerais, mas eram adjetivos porque eu estava modificando um substantivo. Mas tem 2 substantivos, que é o número 2, que não é 2 nada, é ele 2, entende? Então é substantivo. Então nós vamos tratar aqui dos números naturais como substantivos. Eu já passei da aula, né? Fica um pouco, começou atrasado. Né? Ele é sempre bonzinho, né? Entende? Quer dizer, os números como substantivos. É um conjunto, esse conjunto aqui. Conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, etc. O que é isso? Realmente. Isso é uma pergunta filosófica, não é uma pergunta matemática. Matematicamente, os números naturais são descritos mediante um certo número de propriedades. Basicamente, a ideia central da coisa é a seguinte: é uma sequência que você tem um começo, que é o número 1, e depois cada objeto dessa sequência tem um seguinte. Se fosse, por exemplo, as frações, não tem seguinte. Qual é o seguinte de 3 quartos? Não tem. Mas os números naturais tem isso. Depois do 3, tem um que vem depois, que é o 4 e está acabado. Não tem nada no meio. Então, coube a um matemático italiano chamado Giuseppe Peano, estabelecer um certo número de propriedades, de afirmações que são verdadeiras para os números naturais, que tudo que se pode dizer ou provar de verdadeiro sobre números naturais é consequência dessas afirmações que são chamados axiomas de Peano. Os axiomas de Peano são o seguinte. Primeiro, é baseado na noção de sucessor. Todo número natural tem um único sucessor, que também é um número natural.
Todo número natural tem um sucessor. Segundo, dois números com o mesmo sucessor são iguais. Ou seja, números diferentes têm sucessores diferentes. Eu estou usando aqui a contrapositiva. Quer dizer, números diferentes. Você não pode ter números diferentes com o mesmo sucessor. Tem sucessores diferentes. Terceiro, existe um único número natural chamado 1 que não é sucessor de nenhum outro. Isso aí é uma peculiaridade da língua portuguesa, duas peculiaridades da língua portuguesa, que são desagradáveis às vezes, mas a gente se acostuma a lidar com elas, que é o seguinte: primeiro, a palavra em português é ambígua, né? O francês também tem essa dificuldade. Em inglês, não. É o one, é o número. E é artigo indefinido. O aqui não é o número 1, não. Esse daqui é uma coisa, esse aqui é outra. Isso aqui é isso aqui é o one. O francês também tem esse mesmo problema. O espanhol também. Em alemão, não, porque o alemão bota um S no fim do ein, é esse daqui. E esse daqui em alemão é eins. Põe um S no fim para diferenciar. Bom, e outra dificuldade, outra peculiaridade da língua portuguesa é que a gente põe duas negações, e duas negações não significam afirmação. Em inglês, é péssimo, mau gosto, você usar duas negações. Dupla negação, não existe nenhum. Em inglês seria existe nenhum, mas em português ninguém diz isso. Ou não existe algum. Às vezes, quando eu estou escrevendo meus livros, eu digo, elemento algum existe. Elemento algum significa nenhum, mas a gente não diz nenhum. Mas em português isso é perfeitamente acesso. Não é sucessor de nenhum outro. E, finalmente, o axioma da indução. Se um conjunto... Eu vou usar a notação. Se um conjunto de números naturais, aqui significa um conjunto de números naturais, que se um conjunto de números naturais contém o número 1 e qualquer n pertencente a x implica que o sucessor de n pertence a x, então esse x é todos os números naturais. Esse sucessor de n isso que eu estou escrevendo assim. Então, esse axioma aqui é chamado do axioma da indução. Ele é a base de todo o processo de demonstração a respeito de números naturais. Isso quer dizer, ele significa o seguinte: se eu começo do 1, existe um que não é sucessor de nenhum outro. Então, eu tenho 1. Aí depois eu tomo o sucessor de 1. O sucessor de 1 a gente tem um nome para ele, a gente chama de 2. Depois tem o sucessor de 2, também tem um nome, a gente chama de 3. Se eu continuar tomando o sucessor de cada número, então mais o sucessor, etc., nem todos eles têm nome. Os números muito grandes não têm nome, né? Mas, de qualquer modo, quer dizer assim, se eu continuar tomando sucessor, eu acabo com todos os números naturais. Qualquer conjunto que contém o 1
e contém o sucessor de todos os seus elementos, coincide com o conjunto de todos os números naturais. Na aula seguinte, o Morgado vai dar uma série de questões que se resolvem utilizando esse axioma aqui, que se chama o axioma da indução. E o que é importante saber é que isso foi uma inspiração, resultado de uma inspiração genial do Peano, que era um matemático fantástico e tinha coisas muito interessantes na vida dele.